1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Aleluia. Amém. Você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. É importante que todos acompanhem. Você que não tem Bíblia, sente com alguém que tem Bíblia, né? E aleluia. Glória a Deus. Amém. Se puder aqui, William, eu sei que tu quer ouvir a palavra. Bom, deixa assim. Eu ia pedir para você. Vai tocar? Amém. Então tá bom. Vai lá. Vai lá, dedos de Davi. Aleluia. Aleluia, amém. Sabe por quê, queridos? Nós estamos ministrando sobre os dons e o mover do Espírito Santo. Então, na mesma medida que você está recebendo uma palavra que fala sobre o mover do Espírito, você deve corresponder com essa palavra que você está ouvindo. Amém? Então, queridos, conforme a palavra está sendo ministrada aqui, está sendo lançada, queridos, você também está sendo convocado e encorajado a se mover no Espírito. Amém? Concordando com a palavra, glorificando o nome do Senhor. Amém? Desejando, sabe, esse mover do Espírito. Aleluia, amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, ou seja, eu quero muito, o apóstolo Paulo está falando assim, eu quero muito que vocês conheçam os dons espirituais. O apóstolo Paulo está falando assim, eu quero muito que vocês desejem os dons espirituais, conheçam os dons espirituais. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, quando nós conhecemos os dons espirituais, queridos, tudo aquilo que é o papel do Espírito Santo e dos dons vai nos favorecer. Amém? Vai nos favorecer. Os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo conforme Ele quer, a cada um conforme Ele quer. E ele foi dado, queridos, para a igreja, para a edificação, para crescimento da igreja. Os dons foram dados para que a igreja venha a ser confortada, consolada, edificada. Amém? Isso é bom demais. Sabe, queridos, o dom, nós estamos falando de dons espirituais, amém? Mas nós vamos falar também a diferença entre dons espirituais e alguns outros você vai saber nessa noite, vai ser muito bom. O dom é sobrenatural. Dons espirituais, ou seja, aquilo que vem do Espírito. Amém, queridos? Dons espirituais. Sabe, irmãos, os dons, eles se dão através do mover do Espírito, da liberdade que se dá ao Espírito Santo para agir. Os dons não vêm de nós para Deus. Amém? Os dons nós recebemos de Deus para nós edificarmos uns aos outros. Amém? O dom que eu recebi é para servir você. Então, queridos, Deus nos deu os dons para a edificação da igreja, e o dom é sobrenatural. O dom, a mover dos dons, queridos, e a manifestação dos dons, ela se dá de forma sobrenatural, espiritual. Amém? Eu estou dando essa introdução porque nós vamos falar também um pouquinho nessa noite da diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Vai ser muito bom. Se você trouxe caneta, você vai fazer bastante uso nessa noite, vai ser muito bom. Queridos, os dons e o mover do Espírito. Os dons do Espírito Santo ou as manifestações do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia diz que é um só Espírito, mas o Espírito Santo se move, se manifesta de várias formas. O Espírito Santo não é uma pomba, diga assim, o Espírito Santo não é uma pomba. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como? Amém? Como? Em forma de uma pomba. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Mas ali, queridos, o Espírito Santo estava descendo, ele estava se revelando em um contexto em que ele não era conhecido.
E ele estava se revelando para os judeus. Imagina os judeus, era completamente diferente. Mas o Espírito Santo desceu ali sobre Jesus para iniciar uma nova etapa na vida de Jesus, o seu ministério terreno. Amém? Mas diga assim, o Espírito Santo não é uma energia, ainda que ele se dá de uma forma dunamis, né? Mas ele não é essa energia como o mundo conhece. É uma luz, é uma energia, né? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Repita comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. E sabe, queridos, quem é uma pessoa tem personalidade. Toda pessoa tem personalidade, tem características. Amém? Aleluia, tem sentimentos, tem vontade. Aleluia, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, fica muito melhor quando nós nos comunicamos com Ele, nos relacionamos com Ele. Amém? Tem um livro, né? Bom, deixa para lá. Depois eu vou indicar alguns livros ali. Mas enfim, queridos, nós precisamos cada vez mais ter comunhão com o Espírito Santo. Nós ouvimos muito falar sobre Deus, né? Falando sobre Deus, inclusive no Antigo Testamento eles tinham Deus como alguém, um ser muito distante. Mas Jesus veio apresentar Deus como Pai, ou seja, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade, Deus quer proximidade, amém? Aí tudo bem, Deus envia Jesus, Jesus vem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus ele morre numa cruz, amém? Por nós, ele andou entre nós, então nós também nos direcionamos a Jesus. Mas o Espírito Santo foi depois, quando Jesus ele ressuscitou e ele se assentou à destra de Deus, então ele falou assim, eu vos enviarei outro como eu, ou seja, uma pessoa. E esse que eu vou mandar é o Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo foi enviado por Jesus para estar com você todos os dias. O homem pode deixar, mas o Espírito Santo jamais deixa. Uma vez que ele veio fazer morada, ele não vai embora mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Amém. Olha só, queridos, os dons vêm de Deus com um propósito, ou seja, a edificação da igreja. Os dons não foram dados para os homens para que eles possam ser destacados entre a humanidade, né? Os dons não foram dados para o homem para que eles venham se sobressair. Os dons não foram dados para o homem para que ele se considere melhor do que os outros. Não. Os dons foram dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Os dons que eu recebi da parte de Deus, os dons espirituais, são capacitações espirituais para que eu possa servir você. Os dons que você recebeu da parte de Deus, os dons espirituais, são capacitações espirituais para que você sirva seu irmão. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Então o objetivo de você ter recebido um dom é para que você faça bom uso dele. Deus não deu um dom para alguém para ele pegar e simplesmente não usar. Você recebeu um dom para usar, para realmente ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? Você recebeu dons para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, da vida do seu irmão, da sua igreja, da sua família. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós falamos aqui, você vai ver que em 1 Coríntios, capítulo 12, você não precisa ler, né? Nós falamos também nas outras quintas-feiras, que ele faz uma relação entre os dons espirituais, amém? Mas eu quero também avançar para nós também conseguirmos abordar mais assuntos, mais temas, mais passagens a respeito dos dons, amém? Então, queridos, eu quero fazer um comparativo aqui para você. Os dons elevam e promovem, amém? Os dons elevam, é verdade sim, os dons promovem, você sabia? Que os dons espirituais traz promoção? Claro que traz, amém? Imagina, queridos,
Deus, ele se agrada de dar alguma coisa para alguém, que aquele alguém faça uso daquilo que ele deu, né? Então, se você tem recebido um dom e você tem feito um bom uso, uma boa administração desse dom, realmente tem feito com que esse dom ele realmente cumpra o seu propósito na vida de alguém, então Deus terá mais prazer em dar outros dons para você. Aleluia. Então eles promovem sim, uma pessoa dotada de dons e que realmente opera através dos dons, age através dos dons, ela é promovida. Várias formas, nós falamos dos dons, né, dos nove dons relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, mas também nós vamos falar de outros dons, mas de uma forma geral, os dons promovem, eles elevam. Imagina, queridos, você começar a ser usado pelo Espírito Santo, né? Através da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, profecia, interpretação de línguas, amém? Você começa a operar ali nos dons o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. Isso vai promover você diante dos homens e também diante de Deus, amém? Agora, tem um porém. Você pode ser promovido, só que o que te sustenta nesse lugar, nessa posição, não são os dons. Os dons te promovem, os dons elevam você, mas o que vai sustentar você naquela posição se chama fruto do Espírito. Ser colocado, ser promovido, ser elevado, até pelo mover dos dons, isso daí não é difícil não, isso pode acontecer. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, né? Para falar com Balaão. Quer dizer, ele usa quem ele quer da forma que ele quer. Se não tiver a jumenta, ele pode falar com a parede. A Bíblia diz que as pedras clamarão. Se for preciso, ele vai abrir uma boca no meio da rocha e vai falar com você. Se profeta nenhum puder falar com você, ele vai dar um jeito. Se homem nenhum puder falar com você, ele vai agir de uma forma que ele vai falar com você. Então, queridos, ele fala, ser promovido pelos dons, isso é algo natural na maneira que você lida com os dons. Agora, a questão de se você se sustentar nessa posição, se dá através do fruto do Espírito. E quando eu falo fruto do Espírito, eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando fruto do Espírito recriado. Amém? Vá comigo lá para Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ser promovido, chegar a uma posição, isso aí pode chegar, mas o que vai te sustentar nessa posição é o fruto do Espírito, ou seja, é um caráter aprovado. Os dons te promovem, mas somente o caráter, amém? Te mantém. Aleluia. Anota aí, crente, pega aí. Eu falei Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós vamos ver desde o versículo 16, e primeiro ele vai listar as obras da carne, amém? Obras da carne. Depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito recriado, do homem que nasceu de novo. Olha só que interessante, os dons do Espírito promovem você sim, porque Deus deseja realmente poder contar com as pessoas para que o reino de Deus seja expandido na face da terra. Amém? Agora, o que vai sustentar você, o que vai manter você aonde Deus quer, no centro da vontade de Deus, dentro do propósito e dos planos de Deus, é um caráter aprovado, é uma vida frutífera no Espírito. Olha só o que diz ali em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão. Aleluia. Queridos, seria necessário nós pedirmos para o Espírito Santo ser manso? Não, né? Não precisa, ou ele ter domínio próprio, não precisa, ele é o próprio Deus, queridos. Isso aqui está se referindo a um espírito recriado, nascido de novo. Ou seja, quem nasceu de novo, o fruto que deve ser evidenciado são esses aqui.
Aleluia. Amém. Olha só, mansidão, domínio próprio contra estas, olha só, contra estas coisas não há lei. Imagina se há alguma lei contra o Espírito Santo. Não existe lei contra o Espírito Santo, amém? Aleluia. Só para você entender que essa passagem se refere à sua nova natureza agora. Aleluia. Então, querido, só para deixar bem firme, bem gravado na sua mente, viu? Os dons promovem você, mas o que te sustenta, o que te mantém na promoção é um caráter aprovado. Se não tiver um caráter aprovado, olha, talvez da mesma velocidade ou até mais rápido do que você foi levantado, você pode ser destituído daquela posição, daquele lugar, daquele ambiente. Por quê? Porque foi encontrado falha no seu espírito. Agora, queridos, a vontade de Deus é que nós venhamos realmente ser guiados pelo Espírito. Se nós formos guiados pelo Espírito, logo nós vamos ter um caráter aprovado, nós vamos frutificar no Espírito, nós vamos ser usados por Deus através dos dons espirituais. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Oh, aleluia, glória a Deus, né? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver, né? Se você quiser abrir, você abre, senão eu vou ler rapidinho aqui também. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, olha só, recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, o propósito de nós recebermos esse poder, o Espírito Santo, os dons, é para sermos testemunhas, é para frutificarmos, é para realmente nós propagarmos o reino de Deus. Amém? Não tem outro propósito não, irmãos. Não é para nós se autopromovermos. Os dons não servem para autopromoção, não. Os dons é para servir a igreja, é para edificação. Amém? Então nós não devemos nos vangloriar, porque se temos algum dom, um dom A, o dom B, eu vou ficar me vangloriando. Não, queridos, isso não é para vanglória, isso é para edificação. Aleluia, amém? Então, queridos, nós devemos sim agradecer a Deus, porque fomos achados dignos de podermos ser instrumento em suas mãos e abençoarmos o nosso irmão com os dons que temos recebido de Deus. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Sabe, queridos, em se tratando de caráter, de frutificar no Espírito, daquilo que nos mantém na promoção de Deus, né? No lugar em que Deus nos colocou, no lugar em que Deus deseja que estejamos. Amém? Sabe, queridos, eu quero também que você abra comigo lá em Provérbios capítulo 22, verso 1. O bom nome é mais precioso. Aleluia. Provérbios 22. Provérbios 22, verso 1. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale, olha só, o bom nome é mais precioso do que a gordura. O bom nome é mais precioso. Amém? Quando fala, que tem uma versão que fala também na questão da gordura, ou óleo, ou unguento, tem várias versões. Sabe, isso me chama a atenção, queridos, sabe por quê? Porque Deus deseja muito mais que nós tenhamos um caráter aprovado do que simplesmente por alguns momentos nós sermos usados através da unção, inclusive. Amém? Então está dizendo o seguinte: mais vale, mais precioso é o bom nome, uma vida de caráter, do que o óleo. Olha só que interessante. Nós não precisamos abrir lá, mas nós conhecemos a história de Davi e de Saul, não é verdade? Aleluia. Saul foi ungido rei. Ele foi rei, não foi colocado, instituído como rei, mas foi encontrado falha no caráter dele. Agora, Davi foi diferente.
A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem que realmente, ele estava com um caráter aprovado, com um coração acertado. E aí, queridos, a Bíblia diz que o bom nome vale muito mais do que tesouros. Aquele que tem uma falha de caráter, ele pode até ser ungido a alguma coisa. Ele pode até ser colocado em uma posição, mas ele vai cair por conta própria, como aconteceu com Saul. Mas Davi não, queridos. Davi, aquele que tem um coração acertado, ele é procurado. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi na casa de Jessé, entre os filhos dele, e aí foi lá e olhou os filhos, foi apresentado todos eles, os mais formosos, os mais altos, os mais fortes, os mais, quem sabe, né, formosos. Mas não estava ali. Davi era o mais novo, estava lá no campo, lá trabalhando. Não está aqui não. Tem mais alguém? Não, tem o Davi lá no campo. Então manda chamar. Quando o Davi chegou, é isso aqui. Eu quero dizer uma coisa para você: se você manter o seu coração acertado, um coração aprovado, amém? Você frutificar no Espírito, queridos, o Espírito Santo, aleluia, vai procurar você. Aleluia, e você deve se deixar ser achado por Deus. Mas vai procurar? Como assim? A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? O Pai procura caráter aprovado, o Pai procura disposição. Aleluia. Sabe, muitas vezes o que mostra o fruto do Espírito recriado, se chama uma palavra chamada disposição. Aleluia, amém? Deus encontrou em Davi uma disposição acertada, e ele foi instituído rei de Israel, e é considerado o maior rei de Israel. Amém? Aleluia. Então, queridos, os dons podem até promover a unção, mas o que nos mantém no propósito de Deus se chama caráter, se chama disposição, se chama frutificar no Espírito, ou seja, fruto de um Espírito novo. Aleluia, amém? Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Você está sendo abençoado? Tem muito mais, hein? Nós estamos alçando, pegando velocidade. Aleluia. Oi? Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim. Olha que interessante, queridos. Como o bom nome é mais precioso. Aleluia. Amém? É mais precioso, queridos. Olha só que interessante. Lucas capítulo 10, versículo 20 diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os discípulos, né, os homens vieram todo felizes da vida. Os demônios estão, né, se submetendo e tal. A unção, ok? Amém? A unção, os dons realmente ali fluindo, o poder, a autoridade. Mas Jesus falou assim: olha, não se alegrem por isso. Vocês têm que se alegrar acima disso, porque o vosso nome, o vosso bom nome está escrito nos céus, no livro da vida. Amém? Toda operação espiritual, a mais espetacular que você possa imaginar, ainda assim não é suficiente se não houver caráter, se não houver uma disposição, se nós não entendemos que nós precisamos ter um bom nome. Amém? Qualquer manifestação espiritual deve ser acompanhada de uma vida de caráter, uma vida de louvor, uma vida realmente frutificando no Espírito. Aleluia, amém? Eu me alegro com isso, você se alegra? Olha só,
Quantos são os dons espirituais? Quantos são os dons espirituais? Conforme 1 Coríntios capítulo 12, né, a lista ali, a relação de 1 Coríntios capítulo 12, nós vimos que ali listam 9 dons espirituais, ou 9 manifestações do Espírito Santo, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. 9 na relação de 1 Coríntios capítulo 12, você está comigo? Eita, que coisa linda. E nós vamos ler, para nós avançarmos aqui. Talvez alguns não estavam na outra quinta, né? Capítulo 12. Olha só que interessante, queridos. Eu vou ler do versículo 4 em diante, diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem tudo opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida, olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, olha só, né? Primeiro, a palavra da sabedoria, a outro, né? O segundo, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro a fé, o outro os dons de curar. Perceba, é dons de curar no plural, não é o dom de cura, é dons de curar, amém? Versículo 10, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Nós vimos aqui uma lista de 9 dons espirituais ou manifestações do Espírito. Agora, qual é a diferença entre dons espirituais e dons ministeriais? Você está comigo? Tem um outro detalhe que é importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de nós irmos lá para a parte dos dons espirituais, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Existe uma diferença, querido, entre dons espirituais e dom do Espírito. Não podemos confundir dons espirituais e dom do Espírito. É diferente, eu vou mostrar para você aqui agora. Aqui está uma lista de 9 dons espirituais, 9 manifestações do Espírito, amém? Mas quando a Bíblia fala sobre dom do Espírito, que está lá em Atos 2,38, o dom do Espírito, ele não está falando destes 9 dons aqui, amém? Eita glória, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Atos capítulo 2, verso 38. Diz o que ali? 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo que está falando aqui é o batismo no Espírito Santo, amém? Ou seja, com a evidência inicial de falar em outras línguas, falar em línguas. Mas eu vou chegar lá, na questão lá dos 9 dons, amém? E você vai ver a diferença e vai dar tudo certo no final. Mas vamos por partes para não dar um nó na sua cabeça, amém? Então só para você entender, os dons espirituais é diferente desse aqui que está falando, do dom do Espírito, aqui no singular, que significa o batismo no Espírito Santo, ok? Depois que você nasceu de novo, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de você, você está completamente disponível para a unção, para a manifestação, para ser usado pelo Espírito, amém? Glória a Deus, que maravilha, glória a Deus. Então existe uma diferença, você viu que existe uma diferença, né? Agora, queridos, outra coisa que é importante você entender, que existe diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12 são aquela capacitação espiritual, amém? Para que você venha
edificar o corpo através daquilo que você tem recebido de Deus. Capacitação espiritual. Vem de cima para baixo. Amém? Vem do Espírito para nós. Glória a Deus. Então é uma capacitação espiritual. Dons espirituais. Agora os dons ministeriais. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11. É bom nós trazermos essa diferenciação para você não confundir, amém? Capítulo 4, verso 11. 11 em diante, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olha só que interessante, queridos. Aqui o apóstolo Paulo está relacionando os dons ministeriais. Olha só. Capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, 5 dons ministeriais, amém? Ele está relacionando aqui. Agora, qual o objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. Queridos, os dons ministeriais, tanto os dons espirituais, mas também os dons ministeriais, têm um objetivo de nós não sermos mais meninos, para nós crescermos, amém? Olha só, não sermos mais meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Jesus Cristo. Aleluia, amém? Olha só, querido, agora, a diferença qual é? Enquanto os dons espirituais são manifestações sobrenaturais, capacitação sobrenatural, amém? Os dons ministeriais são vocações especiais dadas por Deus. Vocações especiais dadas por Deus. Amém? Aleluia. Olha só, agora, porque eu tenho um Espírito Santo, eu recebi uma vocação da parte de Deus numa determinada área, ou seja, ministerial, com vista ao aperfeiçoamento da igreja, ao aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Amém? A igreja não sobrevive só do espetacular. Não, ela sobrevive, queridos, também de ordem e de decência, de ensino, de alimento diário, de consistência. Amém? Aleluia. De palavra, repita assim comigo, de palavra. Aleluia. Então, os dons ministeriais são vocações especiais dadas por Deus, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Vocação. Aleluia. Amém. Dons espirituais, capacitação espiritual. Poder de Deus através de você é sobrenatural. Amém? Dons ministeriais são vocações dadas por Deus com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Glória a Deus. É claro que você que tem uma vocação ministerial, é claro que você tem o Espírito Santo habitando dentro, você também é muito provável e com certeza deve ter dons em você, com certeza, senão você não seria chamado ali, mas existe uma diferença, amém? Nessa questão aí é bom a gente entender isso. Agora olha que interessante, queridos, lá voltando agora para você não precisa voltar lá, mas em 1 Coríntios capítulo 12, tem os 9 dons, nós falamos aqui numa outra quinta, dons de expressão vocal, amém? De fala, profecia, né? O falar em variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de revelação, ou seja, dons de saber, dons de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, amém? Agora, nós vamos ver também, por exemplo, no caso dos dons de poder, que é o dom da fé, operação de maravilhas, milagres, dons de cura, amém? Nós vamos ver que todos esses dons, eles
eles têm a ver, queridos, com a natureza de Deus, com os atributos da natureza de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Amém? Agora eu estou voltando um pouquinho lá para os dons espirituais, que é o tema da mensagem. Amém? Agora eu fechei a parênteses lá dos dons ministeriais para mostrar a diferença, mas eu quero voltar para os dons espirituais. Olha só que interessante, queridos. Onipresença, por exemplo, né? Variedade de línguas, olha só, interpretação, profecia. Nós sabemos, por exemplo, que alguém pode ser usado em profecia, mesmo não estando no lugar e não vendo aquilo que está ocorrendo em um outro lugar, não é verdade? Você está comigo? Vou repetir, né? Por exemplo, eu posso estar aqui e eu posso ser usado através de profecia sobre algo que não está aqui, está em um outro lugar. Amém? Olha só, isso faz parte de um atributo de Deus ser chamado onipresença. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e com o Espírito Santo morando dentro de nós, nós podemos ser usados, aleluia, e também manifestar atributos, a característica do nosso Pai. Amém? É claro que de uma forma, né, bem dosada, né, através do Espírito Santo, através dos dons, nós podemos se manifestar através disso. Afinal de contas, Ele que é o onipresente. Aleluia, amém? Olha que interessante, queridos. Deus, Ele é onipresente, mas quando Jesus Ele encarnou, ou seja, o Verbo se fez carne, Jesus Ele não era onipresente. Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, ou podia? Jesus não podia. Agora, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, e o Espírito Santo veio sobre ele, que eles, através do Espírito Santo, ele podia também ter revelações, ele poderia fluir nos dons, e a fluência nesses dons, no Espírito Santo, fazia com que ele podia fazer, operar de maneiras gloriosas, amém? Mas Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Agora o Espírito Santo pode. Amém? Por isso que assim, você pode não estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo que habita dentro de você, sim. E aí o que acontece? Como Ele é onipresente, Ele vai revelar coisas para você, vai mostrar coisas para você, de várias formas. Uns através de visões, sonhos, uma palavra no Espírito mesmo, uma comunicação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, amém? Nós vamos falar sobre isso também, nessa noite, aleluia, em nome de Jesus, amém? Onisciência, olha que interessante, onisciência, tem a ver com saber, amém? Com conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, onisciência de Deus, aleluia, Deus é tão maravilhoso, amém? Aleluia, que maravilha. Discernimento de espíritos, né? Onipotência, olha só, o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Onipotência, olha só, o todo-poderoso para operar maravilhas. Então os 9 dons, queridos, eles têm tudo a ver, queridos, com atributos da natureza divina. Afinal de contas, nós só podemos dar aquilo que temos, não é verdade? Deus, Ele só podia dar aquilo que Ele tinha, que Ele tem. Então Ele pegou, Ele deu assim, não, eu vou dar a minha imagem e semelhança, eu vou dar também daquilo que é da minha natureza, porque afinal de contas, tal pai e tal filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você é filho de Deus, você é parecido com o teu pai. Amém? Então onipotência, todo poder, Deus tem todo o poder, e aqueles que têm o dom da fé, por exemplo, o dons de curar, ou dom de operação de maravilhas, eles estão de uma forma, mesmo que não total, eles estão operando o poder de Deus. Amém? A onipresença de Deus, a onipotência de Deus, desculpa, perdão. Amém? Você está aqui ou foi para casa? Nós estamos falando sobre o mover dos dons aí, mover do Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Agora, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre os 9 dons, um por um. Você quer ouvir sobre isso? Vamos lá então. Lá de
1 Coríntios, capítulo 12, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou falar um pouquinho só, de forma resumida, acerca dos 9 dons do Espírito Santo, que está listado aqui. Primeiro, o dom de variedade de línguas. Olha só, é um milagre linguístico sobrenatural e nem todos recebem esse dom. Conforme lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 30. Nós estamos no 12, né? Só folheia aí e vai no verso 30. Diz assim: tem todos os dons de curar? Uma pergunta. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Então ele está dizendo aqui, ele está falando sobre os 9 dons, ou seja, sobre a variedade de línguas. E o que é a variedade de línguas? É a mesma coisa que o dom do Espírito, o batismo no Espírito Santo? Não. Amém? Não é a mesma coisa. O dom de variedade de línguas é um milagre linguístico sobrenatural e nem todos recebem esse dom. E deve ter a interpretação. Tem que ter a interpretação, porque senão não vai dar certo o negócio. O dom de variedade de línguas, queridos, ele é uma capacitação espiritual, sobrenatural, para falar com alguém na sua determinada língua, por exemplo. Amém? Mas isso vai acontecer normalmente assim, por exemplo, como nós estamos aqui. Mas para que o povo seja edificado, tem que ter o intérprete, senão não dá certo o negócio. Tem que interpretar. Amém? Imagina que eu começo a falar aqui, a receber do Espírito, porque o Espírito Santo, isso aconteceu também lá no Pentecostes, não foi? Começaram lá, pelo Espírito eles começaram a falar, e a Bíblia diz que todos eles começaram a ouvir um falar a língua do outro, a língua materna. Amém? Tá, ok, é isso. Agora imagine eu falar que vamos buscar uma língua bem difícil, né? Japonês, por exemplo, né? Vamos lá. Eu começo a falar que pelo Espírito Santo, eu não conheço, não entendo japonês, não entendo de jeito nenhum, mas eu começo a falar em japonês. Estou dando um exemplo, né? Se o Espírito me usar para começar agora a falar em japonês, o mesmo Espírito vai usar alguém para interpretar aquilo que eu estou falando, ou eu mesmo, ou alguém. Senão você não é edificado. Amém? Variedade de línguas. Várias línguas é uma capacitação sobrenatural, um milagre linguístico, e nem todos recebem. Amém? É assim, queridos. Deus pega, vamos supor assim, eu mal falo português, mas daqui a pouco eu começo a falar em 2, 3, 4 idiomas pelo Espírito Santo. Amém? Isso é um dom, isso é uma capacitação sobrenatural. Aleluia. Amém? Mas se começar a falar, tem que ter interpretação. É diferente do batismo no Espírito Santo, que você tem a evidência de falar em outras línguas para a sua própria edificação. Amém? Línguas estranhas. Uma coisa são as línguas estranhas, outra coisa são as línguas humanas. As línguas diversas humanas. Amém? Tá tranquilo aí? Podemos avançar? Você anota aí, tá? E vamos avançando. O dom de interpretação de línguas. Diga assim: interpretação não é tradução. Queridos, o dom de interpretação de línguas não é uma tradução, e sim uma interpretação. E quando são interpretadas, assemelha-se à profecia. Por exemplo, alguém está falando em outras línguas, aquele que tem o dom de interpretação de línguas, ele vai interpretar. Ele vai comunicar exatamente aquilo que Deus está querendo falar através daquele que está falando em outras línguas. Amém? Está comigo? Está tranquilo, essa parte é tranquilo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, quando há a interpretação, ele se assemelha ao dom de profecia, porque daí agora está falando na sua língua. Amém? Então, a função é a mesma, mas é uma capacitação sobrenatural, é Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim como uma pessoa, por exemplo, foi dotada pelo Espírito para falar numa outra língua diferente, né? Não sabia,
E agora comecei a falar. Deus também vai dar a interpretação para alguém, ou para Ele mesmo. Acontece isso, irmãos. Às vezes a própria pessoa que recebeu começa já a interpretar. Interpretação é diferente de tradução. Por exemplo, uma mensagem numa outra língua pode ter um texto com 50 palavras. Mas a interpretação ela pode pegar e vir com 15 palavras, ela comunicou aquilo que Deus quis falar com ela. Com a igreja, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Profecia, né? Você pode falar assim, profecia eu conheço, pastor. Profecia eu estou acostumado, já ouvi desde criança, né? Profecia, será? Olha só, profecia, o dom, né, de profecia, o dom da profecia é o seguinte, é a expressão de algo que Deus trouxe ou traz ao coração de alguém de forma sobrenatural. Eu vou repetir aqui, profecia é a expressão de algo que Deus trouxe ou traz ao coração de alguém de forma sobrenatural. Aleluia! Agora, olha só que interessante, não é para controlar pessoas. Olha só, profecia não é para controlar pessoas e também não é uma forma de consultar a vontade de Deus. Profecia, né? Olha só, tem muita gente usando profecia para querer controlar as pessoas. Que assim diz o Senhor, tu tem que ir. Não, isso não é bíblico. Amém? A profecia não deve ser usada para controlar pessoas. A profecia, olha só o que é, queridos. Ela é uma expressão de algo que Deus trouxe ao coração de alguém de forma sobrenatural. E quantos sabem que Deus, Ele não quer controlar pessoas? Se Deus quisesse controlar pessoas, Deus não daria o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para não controlar. Ele não vai ficar. Não. Você é livre. Amém? Agora você pode escolher andar ao lado dele. Você pode escolher ser guiado por ele. É diferente. Você não está sendo controlado no sentido assim, você está sendo obrigado, né? Não. Você não é uma marionete. Amém? Você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Então, se a palavra de Deus diz isso, então a profecia não pode também ser usada para isso. Não deve ser usada para controlar pessoas e também para consultar a vontade de Deus. Por quê? Não, eu vou correr lá atrás daquele lá, porque aquele lá é profeta, quero saber se é da vontade de Deus. Isso não é bíblico. Não pode ser assim. A vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Amém? Agora eu quero que você abra comigo lá, né, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 3. É 14, irmãos, me perdoa. Vocês não são guiados pelo Espírito? Olha só, irmãos, isso aqui é o filtro da profecia, amém? Se a profecia não tiver isso aqui, não estiver enquadrada nesse versículo aqui, queridos, então você precisa realmente avaliar se essa profecia realmente veio de Deus ou veio do homem, ok? 1 Coríntios 14, 3 diz, olha só, mas o que profetiza fala aos homens, olha, edificando, repita comigo, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia deve ter edificação, consolação e exortação. Amém? Mas tudo isso aqui é com vista a um bem proveitoso. Aleluia, um fim proveitoso. Amém, queridos? Agora eu quero também que você abra lá comigo, agora no mesmo 14, você vai para o 29. Aleluia, amém? Versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Olha só que interessante,
Como é que eu vou deixa eu usar a palavra bem certa aqui. Nem toda a profecia, preste atenção, nem toda a profecia é Deus falando diretamente. Amém? A profecia pode sim ser uma comunicação, e ela é uma comunicação de Deus para o homem, amém? O coração do homem acerca de alguma coisa. Mas quando chega no profeta, o profeta, ele vai ser o canal. E aí esse canal ele pode daqui a pouco tomar uma direção ou tomar outra. É por isso que aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, a Bíblia diz que enquanto um ou dois profetizam, os outros julguem. Se toda a profecia for Deus falando, tem necessidade que alguém julgue? Ou você acha que Deus deve ser julgado pelo homem? Você entendeu agora? Se a Bíblia está dizendo que enquanto um ou dois profetizam, os outros julguem, é porque nem toda profecia necessariamente é Deus falando diretamente com o homem. Está passando pelo homem. Pode ser que no meio do caminho ali, uma parte foi realmente aquilo que Deus comunicou, e outra parte pode ser que já seja os agregados. Vocês já viram às vezes alguém, um profeta, ou alguém que está sendo usado no dom da profecia, e ele começa a profetizar, e ali Deus falando, daqui a pouco, a gente que conhece a palavra, principalmente, já percebe que dali de um tempo, começou já os agregados. E esses agregados incutem muitas vezes em erro, em coisas que estão fora da palavra. E a profecia só é de Deus se ela não estiver em discordância com a palavra. Se a profecia discordar com a palavra, não é profecia, não vem de Deus, não. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra. Tudo que ele for falar através de um profeta deve estar em linha com a palavra. Então, como é que eu vou identificar eu vou julgar, como diz aqui, no versículo 29, se eu conhecer a palavra? Amém? Aleluia. Glória a Deus. É igual aquela vez que eu comuniquei e falei que nem toda a palavra que está escrito na Bíblia foi Deus que falou, né? Tem palavra que está escrito aqui que foi o diabo que falou, né? Na tentação, por exemplo, vou dar um exemplo já para nós ganhar tempo, né? O diabo está falando ali na tentação, mas está escrito aqui, o diabo falou, né? Olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Era o diabo falando para Jesus, tentando Jesus, está escrito aqui, né? Então quer dizer o quê? Da mesma forma, sabe, nós precisamos julgar o conteúdo e não a pessoa. Porque a pessoa, Jesus falou lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgares, vós serais julgados também. No Sermão do Monte, né? Amém, queridos? Eita glória, aleluia! Então agora eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 ao 22. Você está sendo abençoado? Você vai para frente um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Agora, eu só consigo julgar uma profecia se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, tudo que for falado eu vou comer. Tudo que for falado eu vou... Não. E não é assim. Olha só, a profecia, nós lemos aqui, que ela tem consolação, edificação e exortação. Amém? É isso que está escrito aqui? Consolação, edificação e exortação. O que é exortação, queridos? Exortação é correção. Agora, olha só, tem muita gente... Você já viu aquelas caixinhas da promessa? Né? As caixinhas das promessas ali. Aí tem gente que vai ali na caixinha da promessa, tira uma e lê, né? Ali meio de canto de olho, né? Fecha um olho e abre o outro. Aí se for uma promessa, se for uma bênção... Ele disse, olha só, faz questão de mostrar para todo mundo, né? Olha aqui, Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Mas se ele tirar ali uma correção, uma exortação, uma palavra dura no sentido assim, uma palavra de cura, amém? Uma palavra de correção, isso aqui não deve ser de Deus não, isso aqui é do diabo, né? Não, queridos, a profecia ela tem consolação, edificação e exortação. Então quando o vosso pastor... corrigir você, saiba que também é conteúdo da profecia. Aleluia, amém?
Então faz parte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, eu quero aproveitar e falar assim, ó, não sai correndo por aí atrás de profeta, não. Aí eu vou lá, vou atrás do profeta lá que fala assim, diz o Senhor. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Muitos podem estar falando assim, diz o Senhor, e não é o Senhor que está falando. Né? Está mais para assim diz eu. Mas, irmãos, eu estou falando isso aí com muito temor e reverência, queridos. Aqui tem a palavra do Senhor. Se você conhece a Bíblia, você vai conseguir julgar. Não estou dizendo que nós não possamos receber da parte de Deus através de homens, profetas. Amém? Eu creio, nós cremos. Você está numa igreja que crê no ministério profético, amém? No ministério do profeta. Mas nós temos que cuidar com isso, queridos, porque a palavra de Deus, nós temos aqui, já está aqui revelada na palavra, na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu li já com vocês? Não, né? 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma de mal. Aleluia. Amém? Eita glória. Vamos partir para a próxima agora? Palavra de sabedoria. Repita assim, palavra de sabedoria. Amém. A palavra de sabedoria, queridos, ela é muito confundida no nosso meio como revelação. Aquela igreja é a igreja da revelação. Aquele homem é um homem de, né? Tem revelação. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre o dom. Qual que é o dom? O dom é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Amém? Agora olha que interessante. O que é a palavra de sabedoria? É a revelação acerca do futuro. É um senso de direção divina. Olha só. Senso de direção divina é discernimento com relação à vontade de Deus. Isso é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. Repita assim comigo. Futuro. Senso de direção. Discernimento. Isso é palavra de sabedoria. Futuro. Direção divina. Discernimento. Aleluia. Amém? Palavra de sabedoria tem a ver com o futuro, ou seja, o Espírito Santo, através do dom da palavra de sabedoria, vai revelar, né, situações acerca do futuro e vai dar direções. Aleluia. E também o discernimento a respeito da vontade de Deus também é revelado através da palavra de sabedoria. Amém? Então, quando você fala assim, a revelação, depende, ele pode ser tanto na palavra de sabedoria como palavra de conhecimento, elas também caminham juntos. Você marcou aí, palavra de sabedoria tem a ver com o futuro? Direção divina, aleluia, discernimento, senso de direção, aleluia, amém? Palavra de conhecimento, olha só, conhecimento sobre o passado ou o presente de um indivíduo, da vida dele, a ocasião, o acontecimento. Mas antes nós vamos pegar o mesmo contexto ali que eu acho que é legal, vai ter tanto a palavra de sabedoria como a palavra de conhecimento em evidência, o dom. Amém? Para nós irmos para a palavra e vermos esses dons realmente em operação na Bíblia. Mas olha só, a palavra de conhecimento é diferente da palavra de sabedoria. Enquanto a palavra de sabedoria tem a ver com o futuro, um senso de direção, amém? A palavra de conhecimento, ela revela, agora sim, ó, ela revela a vida, ocasiões, o passado, circunstâncias, amém? Do dia a dia. E aí sim, a maioria das pessoas conhece por revelação. A pessoa teve uma revelação e tal, não tem? Aquela igreja é a igreja da revelação. Na verdade, o que está sendo evidenciado é o dom da palavra do conhecimento, que é quando você recebe uma capacitação do Espírito para conhecer, o Espírito informando para você a respeito do que aconteceu na vida do seu irmão há um tempo atrás, o que ele está vivendo, o que está acontecendo, amém? Eu quero aproveitar para nós darmos o exemplo na palavra. Quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10. Daí eu já vou mostrar para vocês a respeito
desses dois dons aí em operação, né? Atos 9, verso 10. Você está sendo abençoado aí? Eita glória, aleluia, amém. Atos capítulo 9, verso 10. Lembra, você não esqueça, viu? Palavra de sabedoria, futuro, amém? Senso de direção, discernimento com relação à vontade de Deus. E palavra de conhecimento é sobre o passado ou o presente de um indivíduo, uma ocasião, um acontecimento. Vamos lá. Capítulo 9 de Atos, verso 10 diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Olha aqui. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Olha só. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só. O que Ananias está operando aqui em dons. Versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, olha só, para levar, falando de futuro, amém? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nesse texto aqui, queridos, Deus usou Ananias, tanto na palavra de conhecimento, como na palavra de sabedoria. Foi o Espírito Santo que mostrou para ele. Amém? Olha só, falou acerca do futuro, amém? Mostrou acerca do futuro, mostrou situações, falou da vida, na vida específica de alguém. O Espírito Santo mostrou todas essas coisas para ele, e sabe que eles não é incomum que esses dons eles operem e eles andem juntos em algumas situações. E nessa ocasião eu fiz questão de pegar esse texto para mostrar a operação desses dois dons, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, amém? Acerca do futuro, mas também acerca do presente, senso de direção, amém? Discernimento acerca da vontade de Deus, mas também na palavra de conhecimento acerca do passado ou presente, de um indivíduo, ou vida, ocasião, ou seja, o acontecimento. Deus mostrou para Ananias, o Espírito Santo, através desses dons, a vida de Saulo. Olha, vai para lá, ó, vai lá num lugar lá, numa rua chamada Direito, tal. O Espírito Santo falou com ele, trouxe ao conhecimento dele aquilo amém? Que ele precisava fazer. Você está comigo? Deu para entender? Irmãos, é muito assunto para pouco tempo, então eu estou tendo que resumir. Você vai ter que me amar. Agora o 6. Diga assim: discernimento de espíritos. O que é o dom de discernimento de espíritos? Você sabia que é um dom também? Saber qual a origem das manifestações sobrenaturais, ou profecias, manifestações humanas, se é diabólicas, divinas. Ver e ouvir o reino espiritual. Isso é discernimento de espíritos. É o dom do discernimento de espíritos. Ver e ouvir no reino espiritual. Amém? Também saber qual é a origem das manifestações. Se é espiritual, se é divina, se é diabólica, se é humana. Amém? Isso também é um dom. Glória a Deus. Vocês percebem tudo isso que nós estamos falando dos dons, o quanto isso são importantes para a igreja? O quanto são ferramentas importantes para nós? Imagina, queridos, nem todos têm discernimento de espírito, mas se alguns têm discernimento de espírito, outros têm a interpretação de línguas, variedade de línguas, dons de poder, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, amém?
Eita glória! Então essa do discernimento de espíritos ficou bem claro. O dom da fé. Dom da fé, queridos, o dom da fé de 1 Coríntios 12, não é a fé que você exerce para nascer de novo, para aceitar Jesus. O dom da fé é diferente. Amém? É um dom. Repita assim comigo, é um dom. Olha só, não é a fé para a salvação, mas é para operar maravilhas extraordinárias. E sabe, queridos, o dom da fé, ele não se manifesta de forma assim, corriqueira. O dom da fé, ele se manifesta em meio a crises, em meio a necessidades mesmo. Amém? O dom da fé, ele se manifesta em emergências, em desafios, em circunstâncias extraordinárias. Amém? Nós vemos o exemplo disso, e agora no dom da fé, eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 17, verso 6. Aleluia. Lucas 17, verso 6. Eu estou tentando avançar aqui, para nós concluirmos, amém? Hoje, eu falei que eu tinha bastante coisa, irmãos, e eu estou tendo que resumir aqui. Lucas, capítulo 17, verso 6, você achou? Lucas 17, verso 6 diz: Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Mateus agora 17, 20. Vai para Mateus. Mateus 17, 20. Aleluia. Você achou? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio da oração e jejum. Amém? Olha só, direis a este monte: passa daqui para acolá, nada vos será impossível. Glória a Deus, amém? O dom da fé. Agora, eu quero aproveitar, depois eu vou falar um pouquinho sobre que o dom da fé também ele caminha junto com o dom de operação de maravilhas e milagres, amém? Glória a Deus. Agora é o dons de curar. Você percebe que a Bíblia não fala dom de cura, mas fala dons de curar, no plural, dons de curar, amém? Olha só, dons de curar. Olha só, é a restauração da saúde, né? Física, cura física do corpo. Todos podemos e devemos orar, mas nem todos têm dons de curar. Amém? Dons de cura. Todos podemos e devemos orar para os enfermos serem curados, mas nem todos têm dons de curar, dons de curas. Aquele que tem o dom, querido, parece que até o bafo dele cura. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? A saliva de Jesus não curou o cego? Hã? Eu estou dando um exemplo, irmãos, amém? Aquele que tem o dom, que ele recebeu uma capacitação espiritual para aquilo, aí o negócio flui de uma forma mais natural, amém? Mas isso não quer dizer que, porque se você não recebeu, que você não deve orar. Pelo contrário, a oração da fé também curará o doente, amém? Agora, existe uma predisposição, não a predisposição, desculpa, não é essa palavra, né? Mas existe uma forma mais natural de quem tem o dom. É uma coisa assim que flui, amém? Quem tem o dom de cura, né? Os dons de cura, dons de curar. Glória a Deus. Você percebe que, você já conheceu pessoas que parece que ela é mais usada para curar determinadas doenças? É verdade, tem pessoas que assim, você olha para o ministério de algumas pessoas, de alguns homens, né? E parece que, se você for olhar no histórico, a doença que mais foi curada através do ministério dele foi surdez, por exemplo. Parece que é a especialidade dele.
Ou outros foi de outra área, né? de câncer, outro, né? Enfim, dons de curar. O Espírito Santo, ele flui, ele opera da maneira que ele quer. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não vai curar outras doenças com aquele que tem. Amém, queridos? Só estou dando um exemplo aqui. Glória a Deus, ele opera da forma que ele quer. Eu tenho várias referências, mas aí para nós ganharmos tempo eu vou deixar para você ler em casa. Amém? Eita glória. Agora, por último, para nós finalizarmos, operação de milagres e maravilhas. Que dom é esse? E agora? Operação de milagres e maravilhas. Esse dom, ele também caminha junto com o dom da fé. Mas esse dom de operação de milagres e maravilhas são atos sobrenaturais de poder sobre as leis da natureza. Atos sobrenaturais de poder sobre as leis da natureza. Olha só, opera, olha só, ele muitas vezes opera, na maioria das vezes, junto com o dom da fé. Mas como é que é, por exemplo, quando aconteceu isso? Você lembra quando Jesus estava no barco lá, havia uma tempestade, ele estava dormindo? Aí Jesus pegou e os discípulos foram lá acordar ele, não vê que nós vamos afundar e tal. O que Jesus fez? Ele simplesmente pegou, acalma-te vento, aquieta-te mar. Amém? Existe um dom chamado de operação de maravilhas, né? Milagres e maravilhas, que esse dom, ele opera sobre as leis da natureza. Isso inclui também, por exemplo, o ressuscitar mortos. Amém? Por quê? Porque a lei da natureza diz que está morto, não é verdade? Agora, vamos usar, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, nós vamos ver pelo menos 3 dons em operação para a ressurreição de Lázaro. 3 dons de 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Primeiro, diga assim, o dom da fé. O dom da fé, primeira coisa. Segundo, dons de curar. Amém? Ou seja, quando Jesus falou, os tecidos do corpo de Lázaro começaram também a ser curados, amém? O corpo físico dele. Mas depois também teve o dom de operação de maravilhas e milagres, ou seja, o dom que opera sobre as leis da natureza. Ou seja, estava morto. O Espírito já não estava mais ali. Amém? Contra as leis da natureza. Mas aí, quando sobre aquela palavra, o Espírito passou a entrar novamente em Lázaro. 3 dons em operação, e Lázaro sai do túmulo depois de 4 dias. Aleluia. Amém. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Bastante conteúdo, né? Mas é uma bênção de Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. É necessário que a igreja flua nos dons. A Bíblia diz assim, desejem os dons espirituais.